Bom dia, novos colegas. Bom dia, excelentíssima professora da banca examinadora. Eu sou o Cláudio. Eu sou Maria Eduarda. Esse é o tema proposto pelos professores do semestre, servidão e escravidão, com o eixo integrador, formação da sociedade antiga e medieval. Então, a nossa proposta na apresentação deste trabalho é trazer de forma bem sucinta, ou seja, bem resumida, rápida e objetiva, visando o quê? Que isso sirva de um start, ou seja, um incentivo para aqueles que desejam se aprofundar mais no conhecimento do assunto. Um assunto que tanto é remoto, porque ele surgiu lá na antiguidade, como se faz presente nos nossos dias atuais. Nós vamos passar por essas considerações através do trabalho. Então, esse eixo integrador, ele diz assim, nós vamos ter que fazer uma definição de trabalho, escravidão e servidão, desde a antiguidade, passando pela Idade Média e chegando até os dias atuais. Para frente é o maior? O maior, isso. Você quer fazer a introdução? Então, a introdução é o seguinte, nós separamos os 3 tópicos que nós vamos estar trabalhando e tá conversando um pouquinho a respeito de cada tópico. Primeiro tópico, trabalho, certo? Trabalho, numa definição mais simplória, algo mais simples, é atividade ou habilidade do indivíduo para realizar algo para atingir um determinado fim, certo? Essa é a definição mais simples. Não poderíamos deixar de falar em trabalho sem citar um dos personagens mais, digamos assim, que gostou do tema trabalho, que é Karl Marx. Então eu vou trazer uma das definições de Karl Marx a respeito do trabalho. Ele diz assim: trabalho é definido como atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. E definiu a força de trabalho como bem inalienável do ser humano. Aí entra naquela questão da alienação, da mais-valia, e quem quiser só pesquisar sobre Karl Marx, ele foi um dos caras que mais falou, um dos personagens mais considerados nessa área de definição de trabalho. Escravidão. Quando a gente fala em escravidão, principalmente a nível médio, de ensino médio, a primeira coisa que vem à mente das pessoas, é uma imagem de um negro acorrentado e ali no seu labor ali. E essa é uma concepção que vem há anos sendo transmitida através dos livros didáticos. Se você pegar todos os livros didáticos, você vai ver no trabalho dos negros, na escravidão. Mas o que eu queria aqui dar um parênteses é o seguinte: o que eu coloco aqui no nosso trabalho é que isso é apenas um recorte da história. Então, quando nós falamos em escravidão, aquilo que a gente aprendeu na iniciação, na introdução dos trabalhos dos estudos históricos, ou seja, a história, ela tem períodos, quando você vai estudar um determinado tema, um assunto, é necessário você fazer um recorte, porque senão você não vai dar conta de abranger todo. Então, esta parte em específico desta imagem que é trabalhada nos livros didáticos, ela faz referência ao período colonial. E às vezes as pessoas levam aquilo por anos e anos como se fosse a definição definitiva a respeito de escravidão. E nós vamos ver, através de mais conteúdo sobre escravidão, que ela começa bem lá atrás, e ela teve várias formas e mutações, e é uma coisa que precisaria, a gente vai ver aqui, que teve... O Brasil foi o último dos países a excluir a escravidão, a abolir a escravidão, a palavra mais correta dizia, um dos últimos países. Mas ela insiste em perpassar pelos séculos e séculos, vai se mascarando, vai se modificando e chega até os nossos dias atuais, aquilo que a gente vai ver na situação do analogia, o trabalho análogo à situação de escravo.
tá? Então é isso que eu queria falar um pouquinho de escravidão. E fora também temos uma concepção dos livros didáticos que temos, mas muita gente acha que a escravidão é uma coisa muito antiga, porque a gente tem isso remetente em filmes, em novelas, em séries. Então as pessoas acham que a escravidão é aquilo, é aquela coisa do negro, açoitamento, tudo. Então as pessoas já têm uma concepção dessa escravidão. E como o Cláudio disse, ele vem se modificando através dos anos, dos tempos, e é isso que a gente vai mostrar aos pouquinhos, no decorrer do nosso trabalho. Correto. Voltando um pouquinho à questão do colonialismo, ou seja, do abolicionismo aqui no Brasil, um outro detalhe que nós colocamos no trabalho, essa parte eu gostei muito até de se aprofundar, quando nós falamos em abolição, todo mundo, Lei Áurea, 1888, Princesa Isabel assinou. Só que o processo do abolicionista, ele foi um processo lento, ele começou em 1850, na metade do século XIX. Então nós temos aqui em 1850 o estabelecimento da lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. Depois, 21 anos depois, em 1871, veio a lei do ventre livre, seguida pela lei do ventre livre, promulgada 21 anos depois, em 28 de setembro de 1871. E depois, o próximo passo, em 1885, a Lei Saraiva, ou Cotegi, também conhecida como a Lei dos Sexagenários, que dava ali aos negros com mais de 65 anos a liberdade. E depois, só em 1888, que a filha de Dom Pedro II, que todo mundo conhece, né? A Isabel, lá, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea. Mas é importante nós, como historiadores, conhecermos isso, porque as pessoas enxergam de forma pontual. Vamos falar sobre a libertação dos escravos, 1888, Lei Áurea e tal. Então, é um processo a longo prazo, que teve consequências antes e depois. E até sobre isso, eu estou lendo o livro do Mark Bloch, Apologia, e ele fala justamente, um dos capítulos fala assim sobre isso. Ou seja, que o historiador ele deve se atentar não ao pontinho, por exemplo, aqui ó, vamos supor que aqui fosse uma imagem totalmente branca, mas deixa do jeito que está. Aí eu falo para vocês estão vendo aqui, um pontinho vermelho. Só que antes do pontinho vermelho tem uma barra cinza, tem alguma coisa escrita aqui, tem o logo da Unopar, ou seja, toda uma situação que envolve um determinado fato. Esse é o sentido investigativo do historiador, saber permear aquele fato, determinado fato. Não só, por exemplo, quando estudamos Primeira Guerra, Segunda Guerra, não ficar só ali, saber o que acontecia do outro lado do planeta, quem estava em volta, quem entrou, quem não entrou, por que não entrou, quais eram as condições políticas da época. Beleza? Então vamos passar aqui agora, ainda falando de escravidão, só uma pincelada rápida na antiguidade. Então nós sabemos, até pelas matérias que a gente estudou, que na Grécia a maioria da população era escravo, ou seja, o número de escravos na Grécia Antiga era maior do que os próprios gregos. Já na Roma, no período da monarquia, era mínimo o número de escravos, era só os vencidos de guerra e os plebeus. E no ano de 326 a.C., essa escravidão por dívida foi abolida na Roma da monarquia, na monarquia romana, nesse período. Então, falando sobre escravidão, é isso que a gente tem para falar. Agora, sobre servidão, esse é uma atividade que ela é predominante relacionada à Idade Média, ao período chamado feudalismo. Então, ela é um tipo de relação social, de força de trabalho, que é predominante no sistema chamado de feudalismo. Diferente dos escravos, os servos não podiam ser vendidos por seus senhores, e também, como os escravos, não recebiam salário, mas, por outro lado, trabalhavam em troca de moradia e suprimentos necessários para a sua própria sobrevivência e de sua família. E ainda, o servo era protegido por aquele a quem ele servia, era aquela relação de servidão, e a gente estudou
um pouco mais profundos, que a gente viu em outras matérias, se nós quisermos aprofundar, aí tinha aquelas coisas para usar determinado moinho, determinada coisa, tudo ele teria que pagar, além daquela parte que ele já tinha a obrigação de dar ao seu senhor ali. Era uma coisa assim, bem... assim, era um preço bem alto, bem dominador. Devemos ressaltar que a forma de escravidão deste período se difere, isso falando já da Roma, como república. Aí ele pergunta no trabalho se coexistiram a servidão junto com a escravidão. Eu coloco aqui que houve sim um período, se eu não me engano aqui é na República Romana, nesse período republicano, que as duas coexistiram, aonde os homens livres e os plebeus que eram chamados de clientes, que dependiam dos patrícios para proteger e por isso serviam. Já a classe de escravos era composta por uma pequena parcela de vencidos de guerra e plebeus endividados, já num período mais posterior, que seria já a Roma republicana. E aí aqui a gente encerra essa parte da servidão. Agora, voltando mais aqui para o século XXI, todo mundo já tem aquela concepção que escravidão não é só aquela forma de negro, chibata, tudo. Temos leis do nosso Código Penal, sendo mais exato, o artigo 149, onde que as características são condições graduantes de trabalho, jornada exaustiva e retenção de documentos. Ele mostra que isso é uma forma de escravidão hoje em dia. Mostra que isso daqui são as características do nosso trabalho escravo moderno, análogo à escravidão. Então, o artigo 149 do Código Penal vem para mostrar que isso é uma forma de escravidão e que isso não pode ocorrer, não pode acontecer isso. O Cláudio vai falar um pouco mais sobre o Código 149. Então, só para complementar o que a Duda disse, eu pesquisei bastante a respeito do artigo 149, por quê? A escravidão ela é um estado jurídico. Para ela ser considerada assim, de forma formal, era uma situação de estado jurídico, ou seja, todo mundo repudia a escravidão, mas na antiguidade, no passado, eles tinham um direito legal, ela era reconhecida legalmente, tanto que o próprio Aristóteles, ele reconhecia e pleiteava um dos questionamentos dele a respeito disso. Então, o homem, na filosofia de Aristóteles, a respeito da escravidão, na época, era visto como objeto. O homem não poderia, se ele fosse analisado, visto como ser humano, era incompatível com a lei. Então, ele era preciso ser visto como uma coisa, como um objeto, como algo que você pode comprar e vender, para que ele tenha a sua legalidade. Então, o Brasil, hoje, através de tratados internacionais, ele não reconhece a escravidão como a maioria dos países. Então, se você não reconhece algo, como pode ser crime a escravidão se não está prevista no seu Código Penal? Aí, por isso, a necessidade de se criar o artigo 149, que trata do quê? Condição análoga, que quer dizer similar, parecida à escravidão. Aí ela coloca como essas três características básicas para caracterizar a condição análoga ou parecida ou similar à de escravidão. Degradante seria, por exemplo, você não ter uma cama, não ter uma água potável para ele beber, um sanitário, jornada exaustiva, o cara trabalha 18, 19, 20 horas por dia, retenção de documentos, isso foi muito usado principalmente nos garimpos, com medo da pessoa denunciar ou fugir. Então eles iam lá na hora de fechar os pacotes, lá trazia aquele povão tudo e já retia os documentos, ficava lá no escritório, aí o povo ficava amedrontado, não podia fugir, porque o documento estava preso. E então, só explicando, o artigo 149 do nosso Código Penal, ele vai tratar da condição análoga. Por quê? Porque não é previsto na nossa Constituição, não existe, não reconhece a situação de escravo.
Diferentemente da época da Roma Antiga, da Grécia Antiga, que a situação de escravo era prevista na sua lei. A pessoa podia comprar um escravo e podia vender, tinha a posse daquilo. Então, só para explicar o porquê do Código 149, de que forma trata. Uma perguntinha, Pode. já que você pesquisou bastante, esse artigo 149, quando que ele foi votado? Assim, Eu não sei te falar quando. Eu sei que ele. Não, eu sei que ele consta na Constituição de 1988. Essa, eu não pesquisei se já constava, mas pelo que eu entendi do jurista que apresentou, isso ela vem a partir de 1988 para cá. Faz parte do nosso século, é contemporânea, não é algo assim muito antigo, não. Não que, por exemplo, seja a única coisa que existe no nosso código. Existem várias PECs que vêm sendo trabalhadas lá em Brasília para que modifiquem mais, para colocar mais características desse código. Vem várias PECs, eu pesquisei muito e tem uma PEC chamada PEC do trabalho escravo. Existem muitas ONGs que trabalham com isso, principalmente em periferias, no norte e no nordeste do nosso país. Enfim. Eu deixo vocês apresentarem depois do intervalo e dá um tempo para vocês estudarem, tá bom? Senão atrapalha. Existem muitas mesmo. Então, essa aqui é só um começo só. Ela é praticamente uma das mais antigas que existem. Mas vem várias lutas para que isso seja modificado e coloque mais características para que mais trabalhos que existem hoje em dia, que são em formas de lei escrava, mas a gente finge que não vê. Então, tem gente lutando para isso. Legal. Só a título de curiosidade e de estatística, estima-se que no Brasil de 25 a 100 mil pessoas trabalham nessa condição análoga hoje. Esses são dados atuais. Hoje, que eu digo, nesse nosso século. A gente coletou dados de 2012, que eu não consegui um mais atual, então o que eu consegui já é de 2012. E dessas 25 a 100 mil pessoas, muitos são crianças e adolescentes. E naquela região norte e nordeste, mais especificamente. O número de trabalhadores resgatados dessa situação aumentou em 2011 de 4,32% para 10,39% de um ano para o outro, em 2012. E aí, voltando no que ela disse, nós podemos até não ver, mas o trabalho semelhante ao escravo está por trás de coisas que fazem parte de nossa vida. Um exemplo que eu tinha dado até na aula a respeito das grandes marcas de confecção. Por trás das calças de marca, de grife, de camisetas, blusas que nós usamos, sem nós percebermos e vermos, está lá o trabalho análogo à condição de escravo. Eu tinha até uma série de vídeos que eu acompanhei, diversas marcas usam esse tipo na área de confecção, aqui em São Paulo principalmente. E como eles utilizam disso? Por ser grandes empresas multinacionais, como pode? Sabe que isso é trabalho terceirizado. Eles terceirizam a mão de obra e essa terceirização acaba pegando essas pessoas que necessitam de um trabalho para explorar a mão de obra deles. E aí o que acontece? É uma condição desigualdade de trabalho, porque o local geralmente onde eles vivem é minúsculo, a jornada de trabalho é estendida por várias horas, fora a retenção de documentos, que nem existe documentos, porque eles estão de uma forma totalmente ilegal. E temos a remuneração, onde você pode pagar R$100 em uma peça de roupa, eles estão recebendo centavos, e para ser dividido entre eles, e assim vai. Isso acontece muito, a gente fala que é a escravidão urbana, a escravidão moderna urbana, que existe a rural e a urbana. Essa de produção têxtil, tudo, ela se encontra em regiões urbanas, centros grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo. E a rural já mexe mais com o quê? Carboaria, pecuária, essa parte toda que vai mais no norte, no nordeste do nosso país. É o pequenininho ou o maior que muda?
ou maior que muda. Aí vamos para nossas estatísticas. Os estados com mais trabalhadoras resgatadas em 2012. Como o Claudio disse, foi o mais recente que nós conseguimos. Foi o mais recente mesmo. Vamos lá, no Pará com 563, Tocantins com 321, 356 no Paraná, 239 em São Paulo, 217 em Minas Gerais e 201 em Goiás. Isso aqui é os resgatados. Uma operação do Ministério do Trabalho com o Ministério Público Federal. E salientando que cada número desse corresponde a atividades diferentes, por regiões diferentes. Então, por exemplo, em Minas Gerais tem muito carvão. Já em São Paulo entra essa questão da confecção. E se vocês quiserem assim pesquisar, os bolivianos são casos recentes, contemporâneos. Os bolivianos de São Paulo. Aí nós temos no Pará, por exemplo, a questão dos castanheiros lá, aquelas pessoas que perderam as suas identidades das digitais. Aí tem outros lugares, tem o babaçu, o próprio açaí, Cacau, né? o cacau, isso já no interior da Bahia e tal. O Pará também é um garimpo, né? Isso, garimpo. Garimpo. Garimpo também proporcionou um estado degradante de trabalho. Porque o garimpo, por trás dos garimpeiros está o investidor. Então ele é o explorador do trabalho. Aqueles trabalhadores, muitos não são independentes. Eles precisam de equipamentos, ferramentas. Então, na verdade, eles estão sempre explorados. Porque há uma visão errônea do garimpo. São autônomos que vai lá com uma picareta, desce no buraco, vai cavando e acha ouro e fica ali. Não, não é assim que funciona. Existe hoje, o garimpo hoje, ele precisa de equipamentos modernos para estar. Eles não vão cavando em qualquer lugar. Eles fazem uma prévia de um lugar, se há ali pelo menos um indício de metal precioso para eles poderem estar iniciando ali as escavações e tal. Eu ia para a Bahia, nem vou mais. Naquela mina nova. E tem o falou dos bolivianos, que esses aí são os estrangeiros, e temos também o povo que vem do norte para os grandes centros urbanos. Construções civis. Nas construções civis, eles vêm como terceirizados. Eu vi uma série de reportagens, isso, onde que eles com promessas, estão lá, com promessas. Isso. Quando E chegam chega aqui, vê que não é nada outra daquilo. coisa. Aí a carteira também, igual você falou. Retenção de Isso, documentos. aí que acontece, temos a retenção de documentos, onde que os investidores, eles falam assim, vocês vão ganhar tanto, a gente vai bancar a sua estadia, o seu transporte, e quando chega aqui é descontado, e isso demora a alimentação é descontada, tudo é descontado, ou seja, as pessoas que estão aqui trabalhando precisam de dinheiro, pelo menos para voltar para o seu estado de origem, e não conseguem, porque tem retenção de documentos, o salário está atrasado, temos tudo isso. Então, além de termos os estrangeiros, que são os bolivianos que vêm aqui para mão de obra barata na produção têxtil, temos também as pessoas mais necessitadas do norte, nordeste, ou qualquer pessoa que seja muito necessitada e vê uma oportunidade, ela vai aceitar. E aí que surge a exploração desses trabalhadores. Vamos pro próximo slide. Um raio-x de tudo isso, também de 2012, quem são as pessoas mais afetadas por essa forma ilícita de trabalho. Temos principalmente os homens, que são 95%, temos 83% entre 18 e 44 anos, são os analfabetos e o que chegaram até a quarta série. Ou seja, pessoas que não tiveram muito estudo, pessoas principalmente sem experiência ou que têm experiência demais, ou seja, o mercado já não aceita com tanta facilidade assim. As pessoas que não tiveram nada de educação ou que tiveram, enfim, são analfabetas, essas são as pessoas principalmente que são pegadas por esses investidores, para essa forma de trabalho. É o alvo, a gente costuma dizer que é o alvo. É o alvo para onde eles miram nessa categoria, nessa classe social, dentro disso aqui, eles miram e é onde eles, os chamados investidores, é onde eles se aproveitam dessas pessoas para poder isso aqui, explorar. E esse raio-x é ótimo, que mostra que a escravidão moderna
ela não está ligada com cor, não está ligada com região, não está ligada com idade, não está ligada com isso. A pessoa já tem, qualquer pessoa pode ser escrava, submeter a esse tipo. E isso aqui são as grandes partes, são as grandes porcentagens, olha tantos de números. E olha também do Brasil, é muita gente vive sobre isso e muitas vezes a gente não vê. É impressionante. Então, é para deixar bem claro que a escravidão moderna não está ligada com cor, religião, classe. Então, tem que estar ligado com isso. Posso mudar de slide? Pode. A conclusão. Como eu havia dito, o assunto é extenso. Nossa proposta não é esgotar, tanto que nós vamos, acredito, aprender mais com o trabalho de vocês, apresentando, acrescentar mais e mais conhecimento. Nossa proposta é apenas trazer de forma sucinta, resumida, alguns tópicos mais relevantes do assunto proposto. Então eu produzi um texto aqui junto com a Duda, e eu vou estar lendo para vocês, para concluir a respeito deste assunto da condição análoga à escravidão. A própria outorga ou ratificação da posse legal de outrem, por si só, já caracteriza a mais alta crueldade e frigidez de um ser humano para com seu próximo. Como pode alguém patentear leis para legalizar essa forma cruel de desumanização de seu semelhante, representada pela legalidade jurídica da escravidão humana? Não podemos, de forma alguma, ao olhar para o passado, conformarmos-nos com o que é inconformável e aceitar o que é inaceitável. Mas antes, através da renovação das nossas mentes, ao olharmos para o presente e almejarmos um futuro mais justo e totalmente livre e liberto desta prática nefasta de subjugar e expor o nosso próximo a práticas degradantes de trabalho, usemos de toda essa influência que a tecnologia moderna nos proporciona através das chamadas redes sociais e meios de comunicação eletrônico para invocarmos o fim definitivo desta prática tão desumana. E assim concluímos o nosso trabalho, propondo uma campanha universal para pôr fim a esta prática que ainda persiste em existir em pleno século XXI. Para isso, criamos a hashtag fim da condição de trabalho análogo à escravidão.